Como corrigir os comportamentos errados dos filhos? A maior parte das perguntas que eu recebo dos pais estão relacionadas à correção. E para iniciar esse vídeo eu considero ser importante ressaltar que é o comportamento que deve ser corrigido e não a criança. É o comportamento que é inadequado e não a criança. É o comportamento que é inadmissível e não a criança. Faz muita diferença para o desenvolvimento emocional e moral da criança que os pais saibam diferenciar o comportamento da pessoa que é o seu filho. No curso de modificação do comportamento para pais, disponível no portal Pequenina Luz, eu falo mais sobre isso. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o momento certo para corrigir o comportamento inadequado dos filhos. Será que existe um momento certo? Bom, existe, mas não é um momento fixo, é um momento relativo. E quando eu digo relativo, é porque, de acordo com as circunstâncias, esse momento pode mudar. E os pais precisam analisar algumas coisas para definir que momento é este. A primeira coisa que os pais precisam avaliar é se aquele comportamento precisa realmente ser corrigido. Às vezes os pais enchem as crianças de limitações desnecessárias. Não pode pisar aqui, não pode encostar ali, não pode piscar, não pode respirar. Alguns pais são realmente exagerados, veem problema em tudo que a criança faz. É como se desejassem que o filho fosse um robô ou uma estátua. Então, antes de corrigir o comportamento do seu filho, avalie se aquilo que ele fez requer realmente correção. A segunda coisa que os pais precisam avaliar é se eles estão em condições de corrigir. Se a mãe está nervosa, se o pai está irritado, então eles não estão em condições de corrigir o comportamento da criança. Eles precisam primeiro se acalmar, serem capazes de raciocinar adequadamente, para somente então corrigir o comportamento inadequado. É por pular essas duas etapas que eu citei aqui que muitos pais cometem excessos e fazem verdadeiros estragos na vida dos filhos. Os consultórios dos psicólogos, e eu falo sem medo de errar porque eu sou psicóloga, estão cheios de adultos com problemas emocionais que foram produzidos na infância, muitas vezes por pais que agiram de forma desequilibrada ao longo da sua educação. A terceira coisa que os pais precisam avaliar é quando o comportamento inadequado ocorreu. As consequências dos comportamentos precisam ser, tanto quanto possível, próximas ao comportamento. Punir em dezembro algo que a criança fez em agosto não faz o menor sentido. Isso cria crianças ansiosas que não sabem quando serão pegas de surpresa para serem repreendidas por alguma falta sobre a qual elas nem se recordam que cometeram e talvez nem voltaram a repetir. Alguns pais, por constrangimento, descuido ou qualquer outra razão, não corrigem o comportamento dos filhos tão cedo. E numa outra ocasião, quando estão irritados ou quando a criança fez algo que nem requeria correção, eles verbalizam palavras terríveis e lembram a criança daquilo que ela fez há algum tempo atrás e então punem. Isso é completamente inadequado e inaceitável, especialmente quando falamos em educação cristã, que é o foco do portal Pequenina Luz e deste canal aqui. E o quarto ponto que eu considero muito importante é que os pais avaliem antes de corrigir o comportamento dos filhos o ambiente em que estão. Tanto quanto for possível, a criança não deve se sentir constrangida na frente de outras pessoas. Ela nunca deve ser humilhada. Se o filho fez pirraça no supermercado, na frente de várias pessoas, pegue-o pelo braço serenamente, dirija-se ao caixa, passe as compras, leve-o para o carro e em privado corrija-o. Se você já fez algum acordo com ele referente a este comportamento, então ao chegar em casa, aplique a consequência que foi combinada anteriormente. Mas jamais se exceda na frente de outras pessoas. Em resumo, o momento certo para corrigir um comportamento inadequado de nossos filhos é tão logo o comportamento seja emitido, considerando que estejamos em condições emocionais adequadas e que não estejamos em público. E é claro que o comportamento realmente requeira correção.
Em Mateus 9, 33 a 37, nós lemos um relato bíblico em que Jesus esperou o melhor momento para corrigir o comportamento dos discípulos. Eles discutiam pelo caminho sobre quem seria o maior no reino de Deus. Mas Jesus não interrompeu a discussão deles ao longo do caminho. Tampouco abordou seus discípulos de forma irada. Ele esperou que chegassem em casa, perguntou-lhes sobre o que eles estavam conversando e sabiamente ensinou-lhes uma lição de humildade. Jesus é o nosso exemplo de educador. Passe algum tempo todos os dias com ele e ele lhe dará discernimento sobre o melhor momento para corrigir as faltas dos seus filhos. Um abraço e que Deus o abençoe.